E aí a gente quer saber de você o seguinte, hoje a gente tem uma oferta muito grande no mercado de quantidade de planos menores, mas ainda assim os maiores ainda monopolizam o mercado, né, tendo a maior parte dos clientes aí. É bom ou é ruim pra gente, enquanto consumidor, essa oferta grande de planos menores e qual segurança a gente tem dela? Bom, isso é uma pergunta ruim que você me fez, que você me colocou num aperto aqui, porque o plano menor, normalmente ele tem um ativo menor, é uma empresa mais frágil do ponto de vista financeiro, então ele acaba colocando o consumidor num risco maior, sem dúvida. Normalmente os preços são mais em conta, mas se o que se busca com a contratação de um plano de saúde é segurança, então é melhor contratar uma empresa maior. Quando a Amil entrou no mercado, inclusive, eu achei ótimo em Belo Horizonte, porque nós temos em Minas Gerais uma Unimed forte. E isso é um monopólio que me preocupa. Então, quando a Amil entrou, eu me senti um pouco mais confortável. Mas o ideal seria que a gente tivesse umas 5 ou 6 desse porte, para dividir aí e conseguir realmente fazer algum nível de regulação no mercado. Bom, embora a resposta seja ruim dessa pergunta, mas ela é importante para orientar o nosso telespectador, não é mesmo, Regina? Até para ele pensar, eu queria que você trouxesse essas orientações agora, já que esse cenário é tão ruim assim para a gente enquanto cliente, enquanto consumidor, sobre o que a gente tem que levar em consideração na hora de contratar um plano. Já deu algumas orientações aqui para a gente, que é melhor priorizar os individuais, que é também melhor ir para os maiores, pelo que você está dizendo. Quais são as outras orientações para o consumidor? Bom, eu vou bater de novo nessa tecla com muita ênfase na necessidade de o consumidor não cair na propaganda, a meu ver, enganosa, de que eu abro uma empresa, minha empresa tem 3 funcionários, meu pai, minha mãe, meu filho, e eu vou criar ali um plano coletivo aí com 5, 6 pessoas, porque saiu muito mais barato. Você pode ter certeza absoluta, ele é barato agora. Daqui a 4 anos ele é muito, muito, muito mais caro do que um plano individual, que inicialmente é um pouco mais caro. E explico por quê. Não é porque não há fiscalização no plano coletivo, não. É porque a legislação nacional permite aos planos coletivos algumas benesses que os individuais aos individuais não se permite. Então, se a gente for fazer de uma maneira assim, de grosso modo, é o seguinte, olha, o plano coletivo empresarial, de maneira geral, ele é bom para a operadora. O plano individual e familiar, ele é bom para o consumidor, e não é só por causa de preço. É a possibilidade de rescisão antecipada, que o coletivo tem, o individual não tem. Essa possibilidade de rescisão só acontece se for iniciativa do consumidor. No plano coletivo, o plano de saúde pode simplesmente falar assim, a sua carteirinha aí de 9 vidas que você contratou aqui comigo está muito cara, eu quero rescindir esse contrato. Ele pode dispensar o cliente? Pode, dispensa o cliente. O plano individual, ele não pode. E nós estamos falando de legislação aplicável, mantida pelo judiciário. Então não adianta falar, mas aí eu entro com um processo judicial, você vai perder. Muitas vezes, legislação. Muitas vezes chega um cliente para mim, eu quero isso, mas você não vai conseguir, você vai perder. O único que vai ganhar com esse processo sou eu. Você vai perder, nós não vamos entrar. Então, é muito importante ficar atento. Você quer entrar num plano de saúde coletivo? Então pergunta assim, essa empresa para a qual eu vou entrar no plano, ele tem mais de 1.000 membros? É um número aleatório? É. Mas para as pessoas terem noção de que um plano de saúde com 200 vidas, 200 membros, ele ainda não tem poder de barganha no mercado. Agora, quando a gente está falando de um plano de uma grande empresa, aí sim ele consegue pelo poder de barganha, porque a legislação é contra o consumidor. Por que os planos de saúde incentivam tanto a gente a entrar num plano coletivo? Porque o plano coletivo é bom para ela, para a operadora de plano de saúde. Por conta dessa fragilidade na própria legislação. Existe uma discussão para mudanças, né, Regina? Olha, existe, mas ela não é forte e eu vou te explicar qual que é o raciocínio dela. Quando você faz um plano coletivo, você está brigando, você está fazendo um contrato de empresa com empresa. É como se não houvesse ali uma relação consumerista. Briga de cachorro grande. Vocês chegam na negociação que vocês quiserem, livremente, não tem problema nenhum. Em tese é assim. Mas na prática não é, porque o que tem acontecido é que milhares de pessoas entendem que podem usufruir de preços bons iniciais com planos coletivos da sua microempresa.
Micro, eu falo 500 empregados é micro, porque ele não tem poder de barganha. Não estou falando um termo técnico do micro, né? Estou falando da empresa que ele não tem poder de barganha. A operadora não vai deixar de fazer um reajuste grande porque tem 1000 vidas ali. Não, porque tem 500. Não, entendeu? Ele precisa ter poder de barganha, então ele tem que ser enorme. Ou então você assume que você é pequeno e faz um plano individual familiar. Arque com as consequências do preço inicial um pouco mais caro, com um prazo de carência um pouco maior, enfim, faz parte. Mas ultrapassado esse período dos prazos de carência, você tem muito mais segurança. São mais vantagens também. Muito mais segurança. É porque às vezes a gente é atraído pelo imediatismo ali também, né? É isso que eu tô querendo dizer. Não se atraia pelo preço baixo inicial. Daqui 4 anos eu te garanto, seu contrato vai estar muito mais caro e muitas vezes inviável. Que não vai conseguir arcar. Você não vai conseguir, você vai sair. E aí você vai cair no mesmo estado que você está hoje. E aí aquilo que se quer, o que você quer com um plano de saúde? Segurança. É exatamente o que você não tem num plano coletivo. A menos que ele seja imenso. Quem está ouvindo a gente agora, está nesse plano coletivo, quer passar para o individual, é um caminho difícil de ser feito? Não. Você pode tentar, a depender da operadora, você pode conseguir uma portabilidade boa, e aí você aproveita para uma migração para um plano individual. Aí vai depender do tipo de operadora, se ela tem planos individuais a oferecer ou não. Ou até realmente pensar no caso de contratar um plano individual e pagar essa carência, mas você pode ter certeza que daqui a 10 anos você vai estar num plano de saúde muito mais seguro, você vai estar muito mais resguardado do que nesse plano pequenininho, coletivo ali que te incentivar a fazer. Então fique a orientação para que você possa pensar na sua situação. Cada um precisa pensar na sua, né, Regina? Cada caso é um caso. Cada caso é um caso. Regina, muito obrigada pelas orientações e participação aqui com a gente. Estou às suas ordens, foi um prazer. Prazer, boa noite para você. E olha só, a partir da próxima segunda-feira, dia 26 de junho, Opinião Minas vai começar um pouquinho mais cedo. O novo horário será às 8 da noite e teremos algumas novidades. Vale a pena conferir. Até amanhã. Tchau, tchau.